Boa noite a todos. É sempre renovada a alegria e a satisfação quando nós nos oportunizamos de estarmos reunidos em torno da doutrina espírita. Nessa noite de quinta-feira, poderemos estar aproveitando o final do dia com os nossos, em reunião familiar, cuidando dos deveres ao final de um dia de trabalho, das atividades do lar, programando o dia de amanhã. Poderemos estar aquecendo, aceitando algum convite social, estar entre amigos, familiares, tantos compromissos que poderíamos escolher, mas preteríamos a estes para privilegiar o momento de estar aqui. E se o fazemos, é porque percebemos a necessidade que temos cada um de nós de lembrarmos-nos frequentemente que somos espíritos imortais. É para isso que aqui estamos. Para lembrar que a imortalidade é a realidade íncita de cada um de nós e que o corpo físico que ora habitamos irá se desvincular-se de nós, porque nós não somos o corpo físico, mas este corpo físico que ora habitamos irá se desvincular de nós em algum momento aprazado e a vida continuará. Voltaremos para casa porque estamos em regime de exceção e não a regra. E que, ao retornarmos para casa, carregaremos então tudo aquilo que fizemos ao longo dessa experiência de envolvimento com o mundo material, o processo de reencarnação. Bem ou mal, atuando, arcaremos com aquilo que fazemos. E como tudo parece embotar, fazer esquecer, não lembrar a realidade de espíritos imortais que somos, a memória vai o mais raro nos primeiros anos de infância. Os sentidos nada nos permitem perceber a respeito da espiritualidade, salvo aqueles com uma sensibilidade mediúnica maior. Mas, via de regra, não são os nossos sentidos, a visão, a audição ou qualquer outro que nos fala dessa imortalidade da alma, nem a memória, nem as percepções. Então é necessário construir essa imortalidade a partir de um amadurecimento da alma. Isso estamos maduros o suficiente para estarmos aqui reunidos. Já que tantas vezes, nesta ou em outras vidas, nos reunimos para fins pouco nobres, hoje, após longos caminhos, longas trajetórias, conseguimos ter a percepção da necessidade de nos reunir também, encontrar prioridades na nossa agenda para nos reunirmos em torno de um conceito fundamental da vida de cada um de nós, o de sermos imortais. Acreditar na imortalidade da alma é uma referência importante no amadurecimento do espírito. É consolidar-se conceitos e entendimentos filosóficos mais morais em torno da vida, ao refletir sobre a existência e entender que materialismo e espiritualismo, entre essas duas vertentes, o materialismo acaba encontrando poucas raízes para questionamentos existencialistas. E por isso, a partir desse entendimento, construímos e vamos amadurecendo o nosso espiritualismo, para aqui estarmos, a fim de nos lembrar, e a partir dessa lembrança, consolidar conceitos a fim de transformar atitudes e valores em nossa intimidade. Era o ano de 2006, quando então o pontífice da Igreja Católica, Bento XVI, promove uma visita de chefe de Estado, ele chefe de Estado do Vaticano, para os campos de concentração de Auschwitz-Birkenheim, na Polônia. E, frente aos horrores que representam aquele campo de concentração, tocado na sua sensibilidade pelos dramas de milhares de homens, mulheres e crianças ali passaram, mas não só ali, porque vários foram os outros onde o pior da natureza humana se externalizou, é que o chefe da Igreja Católica, que recusou-se a maioria do tempo em falar alemão em respeito às vítimas judias que sob o guante do nazismo alemão sofreram dos terríveis eventos que a história nos conta e que esses lugares comprovam,
Preferiu ele, então, em respeito a essas vítimas, comunicar-se majoritariamente em italiano, a língua oficial do Estado do qual ele é o representante, o Vaticano. Mas, em um momento de reflexão, ele profere em alemão uma prédica e, em determinado momento, ele faz o seguinte questionamento: por que Deus, o Senhor, permaneceu em silêncio? Não falava ali apenas o Papa, o chefe da Igreja Católica, mas falava também um grande intelectual. Bento XVI, antes de assumir a posição, antes de ser eleito Papa, era um homem de alta intelectualidade. Houvera frequentado a academia, as escolas de teologia, fez o seu doutorado nesse campo do conhecimento e escrevera inúmeros livros sobre a questão da teologia católica. Era esse homem de profunda cultura que debruçou-se horas a fio, longos dias, sobre livros, sobre escritos, sobre tratados, a fim de trazer suas reflexões no campo da teologia, que tinha uma profunda crise existencial perante uma das maiores dores que o mundo ofereceu. Por que Deus, você permaneceu em silêncio? Refletia ele naquela crise frente ao horror da humanidade. É verdade que talvez a sua teologia e os seus conceitos não davam conta de explicar este e tantos outros horrores, as dores, as injustiças, as frentes de guerra que se fazem até os dias de hoje, as batalhas campais em guerras civis, os enfrentamentos de tribos, clãs, raças, de homens que decidem diferenciar-se quando não há nenhuma diferença por uma questão ou outra. E aí então, os assassínios em massa, os genocídios, quando não os dramas das nossas cidades, daqueles com insegurança alimentar, de crianças abandonadas, de idosos sem ter quem lhes apoie. E aí vamos colecionando os dramas do mundo e nos perguntar: Deus, por que tu te silencias perante as dores do mundo? É necessário uma doutrina um pouco mais aprofundada a respeito das leis de Deus, a fim de que esses questionamentos possam se fazer consistentes, possam ter respostas mais consistentes. Foi isso que anteveu o pensador Hippolyte Léon Denis Rivail, um educador do século XIX, que houvera se instalado em Paris na segunda década do século XIX, vindo de Verdun, onde por mais de 10 anos ele tivera sua formação junto ao pedagogo Henri Pestalozzi, num internato na cidade de Verdun. Ele então retorna para o seu país natal, mas não na sua cidade de origem, Lyon, mais ao sul da França, mais ensolarada, um pouco com temperaturas um pouco mais amenas do que a cinza e chuvosa Paris, mais ao norte. Mas ele decide instalar-se na capital do país, porque tinha o sonho de jovem, ao alto dos seus 20 anos, de instalar e divulgar em solo francês a pedagogia pestalozziana. Nunca antes um pedagogo, alguém da educação, houvera dito que a educação e a afetividade têm relações profundas e que para educar-se é necessário o afeto. Pestalozzi o fez. E aquele homem então, Hippolyte Rivail, desejava difundir essa nova teoria, esse novo preceito pedagógico, e ele começa a trabalhar já nos seus 20 e poucos anos na área da educação. Mas nós vamos localizá-lo na década de 1850, um homem já amadurecido, já passado dos 50 anos e com mais de 30 anos, 3 décadas frequentando sociedades científicas, escolas, escreveu alguns livros já, quase uma dezena, na área da gramática francesa, do ensino de matemática. Houvera oferecido ao Ministério da Educação francês uma possibilidade ou um esboço de reforma do ensino médio para as escolas públicas francesas. Então, era um homem de cultura,
de ciência, frequentava esses círculos intelectuais da Paris de então, que fervilhava de artistas, de cientistas, de músicos, e ele era um daqueles que colaborava com a sociedade de então nas características da sua intelectualidade. E é este homem de caráter mais sério, positivista, como se definia em torno da filosofia de Auguste Comte, que, ao se deparar com um convite inusitado, ele decide recusar porque a sua lógica não permitiria aceitar tal convite. Porque diziam para ele que mesas se movimentavam e conseguiam se comunicar. Utilizando um raciocínio fundamental da filosofia, a relação de causa e efeito, ele imaginava de imediato, ora, se mesas dão respostas inteligentes, há de ter uma causa inteligente. Mesas não têm cérebro, não pode ter uma causa inteligente. Logo, isso é uma grande bobagem. Refutou o primeiro convite, o segundo, o terceiro. No quarto convite, feito por Monsieur Fortier, ele aceita a este convite porque Fortier era um homem da área da educação. Ele o conhecia há algumas dezenas de anos, sabia do seu caráter um tanto quanto sério, de quem não se apaixonava facilmente por esta ou aquela outra novidade. E então, permite-se conhecer o fenômeno, e o faz, num convite em que uma amiga sua também, que conhecia, Madame de Pleyne-Maison, que abria semanalmente as portas de sua casa para este sarau, mas era um sarau diferente, porque não era um sarau de poesia nem de música, mas era um sarau para verem mesas se movimentarem e responderem perguntas. Perguntas que eram fúteis e levianas, como dessas que as pessoas fazem quando vão às leitores de sorte, de carta, de runas, de pedras, de borra de café, seja qual for o mecanismo dessas coisas superficiais, comezinhas do dia a dia, e que temos curiosidade e que vamos buscar então este ou aquele leitor de sorte, de futuro. Assim as pessoas iam àquele fenômeno de mesas que se movimentavam. Mas ele não se deixou levar porque nem tinha curiosidade dessas tão superficiais. Mas ele sente-se curioso pelo fenômeno, porque conhecendo a dona da casa, imaginava que ela não se daria ao desfrute, ao desplante de estar enganando as pessoas, de fazer aquilo uma chacota, de fazer aquilo um impropério, enganando a todos como se fosse um joguete ou uma brincadeira de circo. Então, entendendo que o fenômeno era verdadeiro e que efetivamente mesas movimentavam-se sem energias, sem contatos, sem respostas possíveis, ele foi buscar a causa, porque o fenômeno, a consequência, ele testemunhava qual era a causa daquela consequência, como poderiam então mesas involuntariamente, ou tendo vontade própria, bater e aceitar códigos entre batidas e letras, ou sim e não para essas perguntas dando respostas. Para tanto, ele não frequenta muito tempo a casa de Madame Pleyne-Maison, mas ele vai ter uma reunião um pouco mais privada, onde o caráter social e festivo de encontro não era a tônica daquelas reuniões, mas tinha um caráter um pouco mais de estudo. É quando então ele passa a frequentar a casa da família Bodin. O senhor e a senhora Bodin tinham reuniões semanais também, ou com uma frequência um pouco maior, onde já não eram por batidas, mas o fenômeno havia evoluído, e agora se dava por um bico de pena, que, escorrendo através da mão de suas duas filhas, jovens, pouco mais, ou em torno dos seus 20 anos, essas meninas, elas ofereciam a sensibilidade que dispunham para emprestar o seu braço, que mecanicamente movimentava-se, dando respostas de conteúdos complexos e profundos, coerente com a complexidade e profundidade das perguntas que aquele homem fazia, que aquele estudioso fazia. Foi assim então que ao longo de mais de 2 anos, de 1855 até o final de 56, ele tem a oportunidade de entrevistar aquele fenômeno e ele desde o início utiliza-se de um método que ele propõe ser o método mais adequado para aquele fenômeno. Não um método de levantar hipóteses para comprová-la, como muito das ciências o fazem, mas ele decide utilizar um método experimental, explorar o fenômeno à exaustão, sem teorias ou conceitos parte-pris, sem partir de uma ou outra ideia a fim de comprová-la, aceitar, acatar ou reprovar alguma hipótese. Não levanta nenhuma, mas apenas explora o fenômeno e pergunta a respeito sobre, para que o fenômeno se autoexplique, ou diga que fenômeno é esse. E aí então que ele pergunta, quem me responde? Os espíritos.
que são os espíritos, a alma daqueles que já viveram. E aí então ele começa a desenvolver toda uma estrutura de pensamento, de uma doutrina, que ele definiria num livro publicado em 1858, o que é o Espiritismo. No prefácio desse livro ele definiria como o Espiritismo sendo a ciência que estuda o espírito, a sua natureza, a sua origem, o seu destino e a sua relação com o mundo material. É interessante que aquele homem defina um fenômeno de espíritos que falam como ciência, mas ele sabia do que estava dizendo. Ele era um homem de ciência. Ele sabia que desde o século 17 e 18, com o grande avanço que para a construção de uma ciência moderna, feita particularmente por Galileu, Isaac Newton, Ptolomeu e René Descartes, estes 4 homens publicando obras entre meados do século 17 e meados do século 18, derrubaram então os conceitos que se entendia por filosofia, que desde a Grécia Antiga tinha os conceitos que tinha como ciência, que desde a Grécia Antiga tinham a filosofia como a ferramenta para a construção de um pensamento científico, para afastar-se de um conhecimento geral naquilo que os gregos chamavam de doxa, para construir um pensamento mais complexo, a episteme. E a filosofia então era a ciência por excelência. Era a partir do século XVII que se reestrutura esse pensamento para construir não a ciência, mas as ciências, e não o método, mas os métodos científicos. Então, quando ele afirma que o Espiritismo é uma ciência, ele sabia que, para ser uma ciência, era necessário 2 características. A primeira delas, a de ter um objeto de estudo. E a segunda, um método capaz de estudar esse objeto de estudo com tal consistência que não incorresse ao estudioso em erros. E é por isso que no começo dessa definição, quando ele diz que o Espiritismo é ciência, a primeira coisa que ele coloca na definição é qual é o objeto de estudo dessa ciência? O espírito. O Espiritismo é ciência que estuda o espírito. E as características de onde veio, para onde vai, do que é feito e por que relaciona-se com o mundo material. Disso é feita a ciência espírita. Mas é uma ciência com uma peculiaridade. Por quê? Diferentemente das ciências da academia, que estudam objetos inanimados, que não têm vontade e que são regidos e escravos de leis naturais, quando 2 átomos de hidrogênio se vinculam a um átomo de oxigênio, não é pela vontade deles que se forma uma molécula de água, H2O, mas sim por forças eletroquímicas, e que, havendo pressão, temperatura e todas as outras características suficientes, aquela molécula se formará ou não, independente da vontade dos átomos, que não as têm. Mas ele propõe uma ciência que estuda um objeto que tem vontade, que tem desejos, que define o que quer ou o que não quer fazer. Então, essa ciência tem toda uma peculiaridade, uma característica, e por isso um método muito próprio para estudá-la. E ele escreve desse método num livro que ele intitularia de O Livro dos Médiuns, onde ele fala sobre esse método. Ele classifica pela primeira vez a mediunidade, que é um fenômeno da humanidade, é um fenômeno que percorre a história da humanidade desde sempre. Foi só então, em 1861, que publica-se uma obra para classificar a mediunidade, tirando-a do obscurantismo e dando cidadania a esse fenômeno que é tão natural quanto a vida. Mas ele não dá só cidadania a esse fenômeno, não só o classifica, mas ele coloca sobre características, escolhas, dificuldades, situações para que aqueles que desejam vincular-se, estudar ou que o são médiuns, possam compreender e aprofundar no fenômeno, fazendo então de algo lúcido, útil, capaz de promover e ajudar a humanidade. Mas é interessante que uma ciência que estuda um ser que tem vontades, que tem livre-arbítrio, que age conforme seus desejos, seus impulsos ou a sua razão, consequentemente, o seu objeto de estudo é um objeto de estudo moral. O objeto de estudo do Espiritismo é um ser moral. É o único ser moral da face da Terra, porque nenhuma outra espécie vivente age por vontade ou decide a sua ação.
Diferentemente de todas as outras espécies animais, onde, num conceito existencialista, a essência precede a existência, nós não precisamos saber da existência de um filhote de leão para saber o que ele será. Ele será um leão, como todos os leões foram e serão. Ou uma tartaruga, ou uma cobra, ou uma girafa. Sempre terá o mesmo ciclo. Então será filhote até determinado momento, quando então será apartado da mãe e o instinto materno deixará de existir. E ele então, mais jovem, amadurecerá. E se for fêmea, terá um comportamento, e se for macho, determinado outro comportamento. E assim o ciclo da vida. A sua essência precede a existência, porque eu não olho para um filhote de leão e falar, o que será desse filhote? Será que vai ser um bom leão? Vai honrar as suas gerações anteriores? Ele será um leão, porque ele é escravo dos seus instintos. Agora a nossa essência não precede a nossa existência. Ao termos um neném no colo, nossos filhos dos nossos amores, aqueles que nós nos emocionamos quando vemos vir ao mundo, com certeza nos perguntamos, o que será essa vida? O que fará? Será médico, advogado, empreendedor? Será que gostaria de ser professor? Será alguém que viajará ao mundo ou permanecerá com raízes no mesmo local? Não sabemos nada, porque a essência de ser humano não descreve nada à existência, porque nós somos seres morais. Não somos escravos do instinto, mas somos escravos da liberdade. Não há como abrir mão da nossa liberdade. Mesmo que nos calem, mesmo que nos trancafiem, mesmo que nos imobilizem, ainda assim temos a liberdade de pensar. E esta, em última instância, é uma liberdade que nunca nos será tirada. Podem cercear a nossa liberdade em vários aspectos, mas não completamente, porque sempre haverá a liberdade de pensar, a liberdade de consciência. Então, somos escravos da liberdade. Logo, uma doutrina que estuda e que tem como objeto de estudo um ser moral, ela tem que construir um arcabouço filosófico, porque quem estuda a moral é a filosofia. E então, embora definida como ciência, ele publica em 18 de abril de 1857, numa primeira edição com apenas em torno de 520 itens, um pouco mais do que isso, para suceder 12 edições, e não reimpressões, edições, modificações do livro, aperfeiçoamento, 12 edições até 1860, quando publica a 12ª, definitiva, e aqui temos até hoje, com 1019 itens, entre perguntas e breves dissertações, 1019 itens, dividido em 4 partes, muito sistematizadas e lógicas, e que, ao nos debruçarmos por esse livro, falamos, é um livro de filosofia, é um livro que discute sobre a nossa origem, a nossa essência, o nosso destino. São perguntas que a filosofia sempre se fez desde a Grécia Antiga. Aos filósofos sempre foi essa pergunta final, por que estamos aqui? Qual a finalidade da vida? E então, ao debruçar-se, ao utilizar-se do fenômeno mediúnico para conhecer a vida muito além da vida que os olhos permitem ver, ao descortinar todo o mundo espiritual, toda uma segunda parte da vida, ao reinterpretar a existência, colocando-nos então como em regime de exceção e não regra. E a regra é quando estamos desencarnados, porque passamos algumas dezenas de anos aqui, vivendo uma experiência de materialidade, porque estamos mergulhados intimamente num corpo material. Mas vivemos uma falsa experiência de materialidade, porque nós sucumbimos a um corpo material, mas nós não somos matéria. Por isso que é natural que à medida que vamos envelhecendo e o corpo vai limitando-se pelo cansaço e pelo desgaste do corpo físico, é natural que muitos se expressam, mas só meu corpo envelhece porque a mente continua a mesma. A minha vontade, os meus impulsos, o meu pensar, porque isso são frutos da alma e não do corpo. E enquanto o cérebro permite que a comunicação se dê de maneira lúcida e perfeita, a alma vai se externalizando com a característica e a cara da sua imortalidade, sempre ativa, sempre lúcida. O corpo, ao quebra-se, limita-se, as juntas, as articulações, a musculatura, o tecido ósseo, tudo isso é matéria e vai se degradando, desgastando, dificultando-se ao longo das décadas. Mas, se a mente permite a transmissão da informação de maneira perfeita, ela vai então dar vazão a uma alma imortal, a nossa essência. E essa doutrina, então, que nós vamos encontrar, toda ela
contida em O Livro dos Espíritos é o que então, agora já não mais com o seu nome de batismo, de Hippolyte Rivaio, mas utilizando o pseudônimo de Allan Kardec, para que as pessoas não comprassem aquele livro em função do pedagogo Rivaio, mas sim preocupassem-se em ter como curiosidade na compra daquele livro o título do livro, O Livro dos Espíritos, e se utilizassem então para compreender qual aquela obra, o que ela queria dizer. E aí então que o Livro dos Espíritos vem, através dessa estruturação, nos dizer a respeito da vida, propondo uma doutrina espiritualista. É o que ele escreve no frontispício de O Livro dos Espíritos, doutrina espiritualista. Como muitas outras não materialistas, são as doutrinas espiritualistas. Mas, aprofundando-se um pouco mais das outras doutrinas espiritualistas, o Espiritismo tem a possibilidade de comprovar, através da mediunidade, e conduzir-nos o raciocínio, através de articulações lógicas e lúcida, a respeito da vida, nos falando que nós somos imortais, nos falando a respeito da reencarnação, de que nós estamos novamente, e por isso o prefixo reencarnados, num corpo físico, e mais do que isso, nos explicando por que estamos reencarnados. Por que Deus impõe ao homem a encarnação? Pergunta Allan Kardec. Para que possa colaborar com as obras de Deus. Para uns é prova, para outros expiação. A expiação se dá o enfrentamento das vicissitudes da vida. É necessário impor-se a nós um corpo físico que tem as suas demandas, que tem a necessidade de alimentar-se, que tem a necessidade de um trabalho para poder alimentar-se, que com o trabalho nos vêm as preocupações, a disciplina, a necessidade do estudo, o formarmos-nos intelectualmente, mas também o compromisso, a responsabilidade. E aí a família, os filhos, numa longa infância, a maior de todos os mamíferos. Não há outra espécie de animal com uma infância dependente tão longa quanto a espécie humana. Para que nós, então, nos relacionemos não só para criar no instinto materno, mas que a gente construa laços de afetividade, de amorosidade. Então, o desafio da vida que se impõe, ele é ao mesmo tempo o desafio que nos provoca desenvolvimento intelectual, mas também desenvolvimento moral e emocional. As nossas relações, elas nos provocam. A relação comigo mesmo e as minhas responsabilidades de estar em sociedade, de me manter em sociedade, me impõem necessidades de desenvolvimento intelectual. Eu tenho que estudar, eu tenho que me atualizar. E percebo que à medida que a gente vai evoluindo, ao longo das décadas, dos séculos, as demandas de estudo são cada vez maiores. Antes, se voltarmos a 200 anos atrás, majoritariamente a população era analfabeta. Na Revolução Francesa, em 1789, mais de 95% da população de Paris era feita por analfabetos. Eram pessoas que trabalhavam no seu ofício e, para tanto, aprendiam com a família, com os seus pais, e o ofício, então, dependia ou não prescindia da alfabetização. E quanto mudou nesses 200 anos? Que emprego uma pessoa analfabeta hoje consegue? Talvez empregos muito modestos, capacidades muito limitadas, porque vivemos num mundo onde a escolarização se impõe. É natural do progresso da vida, porque a imposição da escolarização nos obriga a desenvolvermos-nos intelectualmente. É uma necessidade do espírito, o desenvolvimento intelectual. E as relações humanas, elas nos provocam um desenvolvimento moral. Por quê? Será sempre uma atitude moral a decisão que eu tenho para com o outro ou para comigo mesmo. Sempre será uma decisão moral, porque a partir do momento que há uma vontade, essa vontade pode ser classificada se ela é moral ou imoral. E aí podemos nos perguntar, mas de que moral se está falando? Porque se perguntarmos para um filósofo, ele vai dizer, mas segundo tal pensador, aquela filosofia, esta outra escola, existem morais, existem definições, inclusive não é senso comum entre a filosofia, na área da filosofia, se há uma moral universal para os filósofos. Porque os espíritos informam a Allan Kardec que há uma moral absoluta, universal, as leis de Deus.
Tudo que é coerente com a lei de Deus é moral. Tudo que é incoerente com a lei de Deus é imoral. E dentro dessa estrutura complexa, dessa doutrina que nos informa tanta coisa, que nos dá tanta possibilidade de conhecimento, o mais interessante é quando Allan Kardec diz que um dos maiores objetivos da doutrina espírita é combater o materialismo. E a gente fica pensando, será que não é divulgar a reencarnação? Será que não é falar sobre mediunidade? Será que não é falar sobre lei de causa e efeito? E o codificador diz que não. Um dos principais objetivos é combater o materialismo. Mas tem tantas doutrinas espiritualistas, a priori, elas também combatem o materialismo. E é então que ele escreve um texto na Revista Espírita de agosto de 1868, que permitam-me os senhores e senhoras, lerei um parágrafo. Seguramente, as crenças espiritualistas dos tempos passados são insuficientes para este século. Ele está falando do século XIX, mas cabe muito bem para o século XX e para o século XXI. Elas não estão ao nível intelectual de nossa geração. Estão em muitos pontos em contradição com os dados certos da ciência. Elas deixam no espírito um vago incompatível com a necessidade do positivo que domina na sociedade moderna. Tem, além disso, o imenso erro de se impor, pois pela fé cega, e prescreve o livre exame. Daí, sem nenhuma dúvida, o desenvolvimento da incredulidade na maioria é bem evidente que se seus homens não fossem alimentados desde sua infância, senão de ideias de natureza a serem confirmadas mais tarde pela razão, não haveria incrédulos. Então ele coloca, por que o Espiritismo é a doutrina a combater o materialismo? Porque doutrina que não nos convence pela razão, que não nos permite o questionamento, que não nos arrasta pela lógica, talvez não seja levada tão a sério. É por isso, talvez, que há tantas pessoas que professam o espiritualismo, mas têm comportamento profundamente materialista. As pesquisas mostram, através de sondagens, de que mais de 95% da população brasileira define-se como crente em Deus e espiritualista. Nas mais diferentes vertentes, religiosos ou não, vinculados a religiões de matriz africana, as mais vertentes visões do cristianismo, ou mesmo judeus, muçulmanos, ou tantas outras possibilidades religiosas que a humanidade os tem, ou doutrinas espiritualistas, muito embora religiosos e espiritualistas, nós temos uma sociedade profundamente materialista. Porque o espiritualista, ele deve ser espiritualista em todo momento. Ele deve criar o seu filho como espiritualista que é. Ele deve ser um profissional como espiritualista que o é. Ele deve ser um cidadão, ele deve morar no seu bairro, no seu prédio, ele deve ir na reunião do condomínio, na reunião de pais do colégio, como uma pessoa espiritualista. Porém, nessas doutrinas as quais faz essa análise crítica, Kardec faz essa análise crítica, não dão conta de nos convencer que somos espiritualistas. E muitas das vezes agimos, quando não quase sempre, com exceção de momentos específicos quando dedicamos ao Senhor, a Deus, ao culto religioso, ao nosso vínculo com a religião que professamos, tirando esses momentos, agimos materialistas. Ou, tudo que eu faço, eu não terei vergonha daquilo que eu fiz depois que eu desencarnei. Imaginemos eu enganando um sócio numa assinatura de contrato. Ele não vai saber, eu vou tirar uma vantagem, eu vou ter um lucro a mais. Eu terei coragem de falar isso depois que desencarnar, porque eu vou desencarnar um dia. Mas a gente age como se nunca fosse morrer. Famílias que brigam pela herança dos pais, irmãos que têm guerras fratricidas por causa de dinheiro, porque vão morrer. E depois que morrerem, como eles vão se encontrar no mundo espiritual? Como eles vão se dar de um dinheiro que vai escorrer pelos seus dedos ao longo das décadas, porque eles irão desencarnar? Aquele que mente, aquele que corrompe, aquele que prejudica, aquele egoísta, o orgulhoso, quando descobrir que o seu orgulho não serve de nada, seu nome de família, a sua riqueza, a sua posição social, o seu emprego, o seu nome de destaque,
De que vale isso tudo para quem é espiritualista? E se tudo isso nós levamos em conta e utilizamos de parâmetros para conduzir a nossa existência, sim, nós somos materialistas. Alguns mais, outros menos. Mas agimos como materialistas, muitas vezes em nossa existência. Quando enfrentamos ao outro, porque por esse motivo, por aquele, quando maltratamos o outro, quando não fazemos ao outro aquilo que nós jamais gostaríamos que alguém fizesse conosco, mas nós justificamos porque ele fez igual, porque ele merece, porque afinal quem provocou ele, porque afinal a que se fez é que se paga, e vamos colecionando ditos populares para justificar comportamentos que são materialistas. Então, o resultado é uma sociedade doente, uma sociedade de pessoas profundamente doentes, particularmente o nosso país, que é o campeão mundial em casos diagnosticados de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o terceiro país em número de diagnosticados em depressão. Porque somos materialistas. Porque o ansioso, ele fica preocupado com o dia de amanhã, porque esqueceu de ler o Evangelho de Jesus, quando ele fala cada dia conforme as suas necessidades. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, faça a sua parte, mas Deus provê. Porque as aves do céu não semeiam nem colhem, mas nada lhes falta. Os lírios do campo com beleza maior a de que Salomão, e não tecem nem fiam. E quem deu-lhes tal beleza a enfeitar os campos? Nós esquecemos de Jesus a nos falar de Deus. Esquecemos de Jesus a nos dizer que Deus é Pai, e se um homem mau, se o filho lhe pedir um pão, não lhe oferece uma serpente, que dirá a Deus que está nos céus, que é Pai de todos nós. Mas nós nos esquecemos porque os nossos conceitos são materialistas. E por isso adoecemos. Adoecemos porque esquecemos a nossa imortalidade. Então, quando nós temos a honra, o privilégio de encontrarmos o Espiritismo, mas particularmente reencontrarmos a Jesus, porque o Espiritismo, em última instância, é a mensagem de Jesus, porque se o grande objetivo da doutrina espírita é a moral conforme as leis de Deus, não há cantor melhor, mais perfeito, referência incomparável para a fim de escutarmos a mensagem de Deus do que Jesus. Então o Espiritismo é a mensagem de Jesus que retorna para nós através da razão, a fim de que nós nos convençamos a abandonar o materialismo consolidado em nós. Mesmo que isso as pessoas nos achem estranhos, mesmo que façam pouco caso do nosso comportamento, mesmo que ajam jocosamente pela nossa atitude, porque nós não priorizamos o dinheiro, o status, o orgulho, a vaidade de estar sempre com a razão, e começamos a priorizar valores da imortalidade. Quando isso começar a acontecer em nós, nós nos transformaremos e não continuaremos a sermos doentes como tantos são e como nós ainda os somos. Então cabe a nós, que conhecemos o Espiritismo, é de aprofundar a mente na doutrina espírita para que a razão se estruture de tal maneira que nunca mais possa negar-se frente ao espiritualismo, mas que um pouco mais, que além de espiritualistas, compreendamos que esse espiritualismo é o caminho para nós transformarmos-nos moralmente e que a moral de referência para cada um de nós é a moral do Cristo, para finalmente, depois de 2000 anos, nós podermos nos dizer cristãos. É esse o objetivo da doutrina espírita. É esse o desafio do cristão e do espírita na sociedade de hoje. Uma sociedade profundamente perturbada, conturbada, onde os conceitos materialistas graçam a largos passos, porque, como escreveu Kardec, há mais de 150 anos atrás, e faz todo sentido hoje, as doutrinas espiritualistas de até então, elas são frágeis para enfrentar a razão. E no mundo que se construiu a partir desse raciocínio científico, particularmente do século XIX até hoje, a passos largos, como construir doutrinas que possam convencer o materialista de que a vida continua. Porque se nós formos escutar aqueles que são a favor da liberação do aborto, ou favoráveis ao aborto como liberdade do corpo feminino, os conceitos são perfeitos e justificáveis para os materialistas, para uma vida que começa com a multiplicação celular.
Mas como falar de aborto quando a gente entende que na formação do zigoto um espírito se programou para reencarnar e está ali, conduzindo a multiplicação celular, porque se não houver espírito vinculado, a multiplicação celular ela se dará de maneira desbaratada e o aborto espontâneo se fará em poucas semanas de vida. Como explicar a respeito dessas coisas? Como ter um comportamento de honestidade no mundo onde parece que é dos espertos, do malandro, do mais rápido? Como falar de honestidade se nós não falarmos de imortalidade da alma? Não falarmos de que a lei de causa e efeito irá nos pegar, a nossa falsa esperteza será a desilusão de amanhã, que nos dirá sobre ressarcir a vida de tudo aquela que nós usurpamos, porque tudo aquilo que não é nosso, nós teremos que devolver. Tudo aquilo que não foi fruto digno do meu trabalho e da minha honestidade, eu irei devolver em algum momento. E se hoje eu já estou devolvendo, que dê graças a Deus, porque é momento de conclusão de débito e não de contração de débitos. Por isso, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, e não os justiceiros, e não os espertos, e não aqueles que fazem de tudo para se dar bem no mundo, porque o mundo acaba logo. Nos dizemos cristãos e investimos tudo num reino que não é de Jesus. Não faz sentido ser cristão e ser materialista, porque ao materialista as coisas do mundo, ao cristão um reino que não é deste mundo. Porque bem-aventurados os mansos, aonde encontramos as bem-aventuranças nesse mundo para aqueles que são mansos, misericordiosos, pacificadores, que têm sede e fome de justiça? Aonde estão as bem-aventuranças dessas pessoas, desses homens e mulheres que têm a coragem de serem coerentes com o cristianismo? Não há bem-aventuranças. Mas Jesus nos alertava que não é para esse mundo, porque uma doutrina desse porte não é uma doutrina para poucas décadas e se esvair quando se esvai as forças físicas. É uma doutrina para a imortalidade. A mensagem de Jesus não é uma mensagem de corpos, é uma mensagem de almas. E é necessário estar amadurecido o suficiente para, apesar de ter um corpo, compreender que é necessário investir na alma. Não no conceito, não no dizer-se espírita, mas o viver o espiritismo em todos os dias de nossa existência. Na coragem daquele que supera-se a si mesmo e quando tropeça tem a coragem de levantar, porque quem de nós está isento de tropeçar, de errar, de falhar naquilo que tem vontade de agir de uma maneira e age de outra, como escreve Paulo em uma de suas epístolas, porque aquilo que eu quero eu não faço e porque aquilo que eu não quero eu faço. São os vícios da alma que a gente tem que conduzir, reestruturar, e para isso então o cristianismo vai nos reajustando sob a ótica espírita, que amplia então conceitos em que Jesus não pôde ser explícito o suficiente para a mentalidade da época, e o espiritismo agora claramente vai beber na mensagem de Jesus para falar de reencarnação, de imortalidade da alma, de uma vida ampla que continua depois do túmulo, tão viva e intensa como a que hoje nós presenciamos. Então é necessário que nós sejamos espíritas no dia a dia, que nós contribuamos no mundo de loucuras com lucidez, que o comportamento de cada um de nós seja, na medida do possível que nós já consigamos, seja lúcido, e que eu não encare aquilo que é frequente como aquilo que é normal, porque não é normal aquilo que hoje estamos vivendo. É anormal, muito embora frequente, travestido de normalidade, é apenas frequente, nas loucuras de um momento de transição da humanidade. Porque no mundo com tanta clareza, com tanta informação, eu tenho todas as possibilidades de conhecer o mundo, e a escolha é minha. Porque são dias de escolha, são dias de decisão, são dias de sermos quentes e frios e não mornos. São dias de definitivamente nós sermos cristãos, porque se eu não sintonizar com os bons, irei sintonizar com os maus. Porque falamos que há muita maldade no mundo, mas há muita bondade no mundo. Falamos que há muitos maus no mundo, mas há muitos bons no mundo. Há muitos que destroem, mas há muitos mais daqueles que constroem, que salvam vidas, que dignificam pessoas. Resta saber com quem eu sintonizarei, porque não haverá mornos nesses dias. Ou seremos quentes, ou seremos frios. E responderemos pelas nossas decisões. Quantas oportunidades já não perdemos? Quantas vidas já não malbaratamos? Quantas encarnações permitimos-nos seduzir pelas coisas do mundo?
talvez já estejamos maduros o suficiente. Pelo simples fato de estarmos aqui nessa noite de quinta-feira, já denota a madureza o suficiente para finalmente nos decidirmos em sermos cristãos. Contribuirmos para que o reino de Deus se instale em nossa sociedade, a partir do nosso núcleo familiar, com aqueles mais próximos. Depois, com a família mais expandida, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. E assim então, cada um de nós semeando de cristianismo naquilo que pode no nosso caminhar, a fim de que possamos, ao final da existência, termos a tranquilidade de que nós, finalmente, pelo menos nessa existência, vencemos o mundo. Muita paz a todos nós.